Me chamo Sueli Dors, trago a vocês o nosso projeto Descortinando a Mística relacionada à colheita da Marcela. Este projeto traz 3 pilares de execução: depoimentos dos pesquisadores, na cultura popular através do credo, do uso e dos costumes. E na pesquisa de campo tem o perímetro de abrangência, o município de Lages e interior. A sociedade é cheia de ritos, rituais, crenças e crendices que estão guardados na memória de um povo. E com a planta conhecida como Marcela, não é diferente. Segundo a Fundação Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore, a sabedoria popular diz que o orvalho da madrugada da Sexta-feira Santa abençoa a Marcela e ela ganha poderes curativos. Bom, a Marcela, ou Marcela, como é mais popularmente conhecida, os 2 nomes estão corretos, ela é uma planta originária da América do Sul. Ela é encontrada principalmente na Argentina, no Uruguai e no Brasil. No Brasil ela está presente em pelo menos 7 estados. A Marcela, ela é boa e ela é antiguíssima, né? Eu trabalhei no Rio Grande e o Rio Grande tem a Marcela como a erva do Rio Grande do Sul. Então, eu vejo assim, a Marcela, ela tem um poder extraordinário. Tem crenças também. Marcela, ela traz muitos benefícios, porque assim, no tempo da minha mãe, e até no meu tempo mesmo, a gente usava e usa muito o chá de Marcela. Se está gripado, com a gripe muito forte, a pessoa faz com leite e mel para expectorante. É um excelente remédio. E outras pessoas usam para colesterol, para baixar o colesterol, né? E outros usam chimarrão por causa do estômago pesado, coisa assim, azia, má digestão. Meu nome é Maria Helena do Amaral Eberle, moro na Coxilha Rica, sou proprietária do bodegão. Minha avó ensinava muitas pessoas a usarem para incontinência urinária. Quando as crianças faziam xixi na cama, né? Então fazia o bafo, fazia de assento, né? Fazia a criança sentar no antigo piniquinho, né? Que existia o urinol aquele, colocava no fundo e colocava a criança sentar em cima, isso que era também um remédio excelente. Então a Marcela, que eu conheço da minha avó, da minha mãe e até mesmo que me foi passado, que eu uso para diversas finalidades. Ela é um chá excelente, ótimo. Meu nome é Alderan Antunes Marinho Leandro, eu sou formado em Ciências Sociais pela Uniplac. Posteriormente, eu fiz uma faculdade de Filosofia, então sou filósofo de formação e também tenho uma pós-graduação em Gestão Escolar. A origem da mística sobre o chá de Marcela, ela tem uma origem no conhecimento popular, conhecimento do senso comum, então não se tem assim ao certo um autor, quem foi que inventou o chá de Marcela. O que se sabe é que ele é um conhecimento muito antigo, que é passado de geração para geração e até hoje é bem, vamos dizer assim, utilizado. E a gente vê até que é uma planta que hoje está com risco de extinção justamente porque ela não chega a florescer. Quando ela floresce já tem essa colheita, né, baseado na tradição e que está até colocando essa planta em risco. Porém é um conhecimento popular baseado na fé. Né? A gente vai falar um pouquinho disso, dessa questão da fé que influencia nessa mística da Marcela. Paz e bem, eu sou Frei Miguel da Cruz, sou religioso, sou franciscano e no momento eu trabalho como pároco da paróquia Nossa Senhora Aparecida, ali no navio. Bom, eu penso que para quem mora hoje em Lages, não pode negar, não é, a cultura, não é, que existe uma das culturas, não é, que do povo lajano, até mesmo do povo serrano, a cultura da Marcela. Eu me chamo Natiele, eu tenho 27 anos, minha formação é farmacêutica. Iniciei o meu mestrado na área de Ciências do Solo, na UDESC, aqui da cidade mesmo. E também agora estou no doutorado na área de Ciências do Solo também pela UDESC. Ciência do solo, mas minha ênfase maior é trabalhar com plantas medicinais. O meu trabalho, durante o mestrado, eu trabalhei com a planta que aqui na nossa cidade e
nas regiões próximas a gente conhece ela como Marcela. Tem pessoas que falam Marcelinha, Marcela, Marcela do Campo, então dependendo da região vai ter um nome diferente, dependendo do país também, aqui da América do Sul vai ter um nome diferente. Então é uma planta muito utilizada, ela tem várias propriedades cientificamente já comprovadas, elementos essenciais para o nosso corpo também em grandes quantidades. E o meu objetivo de trabalhar no mestrado com essa planta é devido a esse fator de ser uma planta muito utilizada e os benefícios dela serem muito reconhecidos aqui na nossa região. A Marcela, o nome científico dela é a Xirocline satureoides. Então é uma planta que tem um bom desenvolvimento aqui na América do Sul, é uma planta afro-africana, ela tem o seu desenvolvimento dela anual. Quanto aos os benefícios da Marcela, existe uma lista gigantesca quanto a esses benefícios comprovados e estudados em laboratório. Então ela é uma planta que, ao extrair seu óleo essencial, principalmente, é rico em um flavonoide chamado quercetina, aonde esse flavonoide ele vai dar essas características de ação farmacológica, como por exemplo é atuante no sistema digestório, no sistema hepático, muito utilizado como analgésico. Por exemplo, na Argentina, ela é uma planta que as pessoas utilizam como uma planta emagrecedora, então os benefícios dela são gigantes. Na área de cosmético, ela também é muito utilizada para clarear os cabelos, então ela tem esse benefício também. E um estudo que não faz muito tempo que eu observei, que ela é utilizada também como inseticida. Então ela tem um potente fator atuante nesse quesito, que é repelir insetos. Geralmente a gente põe um galinho no chimarrão, às vezes a gente faz um chazinho para tomar para dor de cabeça, para enjoo do estômago, a gente come alguma coisa assim, a gente faz chazinho de Marcela. E muitas vezes as pessoas chegam lá em casa, às vezes, tá com dor de cabeça, não estou me sentindo bem, parece que fiquei com o estômago pesado, eu já corro lá e faço chazinho de Marcela. É um excelente chá. E não é assim lenda, é uma verdade, sabe? As pessoas se sentem bem com chá. Desde pequena a gente ouve assim falar dos benefícios que ela traz para a saúde da pessoa, né? Então ela tem inúmeros poderes. Mas por que a gente colhe a Marcela cedo? Porque ela tem um óleo. Então, se a gente colhe antes do sol nascer, o óleo está na flor e nas primeiras folhas. E se não, durante o dia, o sol faz o óleo desce para a raiz. E a Marcela tem assim muito poder, porque ela além disso, ela é muito nutriente. E outra coisa, o pessoal diz assim, colher na Sexta-feira Santa. Isso é um pouco a tradição, que diziam assim, colhendo na Sexta-feira Santa e bem cedo, acontece milagre. O que acontece, acontece. Toda planta, ela faz milagre porque ela cura, e a Marcela cura. Só que a Marcela tem que ser colhida quando ela está madura. E muitas vezes, conforme a lua, a Sexta-feira Santa não cai sempre na mesma época. Então é um pouco de crendice. Mas tem aqueles que colhem, porque tem dois períodos, tem a Marcela pequena, né, a miúda, e a Marcela maior. Então a miúda, já na Sexta-feira Santa, ela está praticamente boa para colher, a outra não, ela demora mais. Então eu vejo assim, que muita gente utiliza a Marcela. Eu aqui na pastoral uso muito, porque ela é boa para gastrite, ela tem vitaminas, muitas vitaminas, e nós fazemos muito travesseirinho para as crianças dormir, e até para os adultos. Ela é um calmante, ela é muito calmante, ela tem aquele cheirinho, e a gente diz assim, a criança tem cheiro de Marcela, porque a criança dorme e o adulto também. Então eu vejo assim, a Marcela é boa para chá, muitos fazem o chá, ela é boa para diminuir a pressão alta, ela é boa para gastrite, ela é boa para muita coisa. Então eu sinto que a Marcela é número 1 das plantas.
ela é milagreira. A Marcela, segundo os seguidores dessa tradição, ela deve ser feita na Sexta-feira Santa antes do nascer do sol. Por quê? Porque sendo assim, segundo eles, ela teria um maior poder de cura, um poder fitoterápico maior. Apesar desse conhecimento ele ter vindo do senso comum, ou do conhecimento popular, a Marcela já tem comprovação de que ela é benéfica para várias doenças, vários malefícios à saúde. A gente pode estar falando, por exemplo, que ele é antiviral, antigripal, anti-inflamatório, ajuda com tratamento da azia, úlcera, retenção de líquidos, entre outros. Então a gente pode ver assim que apesar dele ter surgido do conhecimento do senso comum, ele já tem estudos que comprovam sim que ele é um fitoterápico muito eficiente. E falou em Marcela, né? Logo você também pensa Sexta-feira Santa, onde eu trabalho, né? Então exerço ali o meu ministério sacerdotal como pároco na paróquia, ali na igreja matriz, conhecida como a Igreja do Navio, aos pés do Morro da Cruz, não é? E ali eu sou testemunha, né, disso, de que a população no dia, né, na Sexta-feira Santa, sobe, vai até a cruz, não é? E vai ali pelo caminho colhendo Marcela, e tem muitos que estão ali já, não é? Distribuindo a Marcela, aproveitando também para fazer a venda da Marcela. Mas eu creio que mas no interior as pessoas acordam muito cedo, né, para ir fazer a colheita da Marcela, segundo uma tradição, e também eu aprendi isso na minha infância. Era normal reunirmos um grupo de amigos antes do clarear do dia e subirmos no Morro da Cruz para colher Marcela. Depois essa tradição continuou na minha família. Meu marido, eu e as crianças subíamos na sexta-feira, colhíamos Marcela e descíamos até o cemitério para visitar os nossos amigos e parentes falecidos e para relembrar o dia da morte de Jesus Cristo. Como eu disse, eu sou lá do sudoeste do Paraná, mas essa cultura por lá também existe, né? É bastante forte ainda nos dias de hoje. Me lembro da minha infância, quando meu pai, né, dizia que antes do nascer do sol se deveria fazer a colheita da Marcela, né, para depois usar esta Marcela, né, este chá, ou como chá durante todo o ano. Ela tende a florescer entre o verão e o outono. As pessoas têm o maior hábito de cultivar ela na Sexta-feira Santa, antes do sol amanhecer, por acreditarem nesses fatores benéficos que ela propõe e por acreditar que se fazer essa coleta nessa época, os efeitos vão ser ainda melhores. Cientificamente, não existe nada que comprove que se coletar nesse horário, nessa data, os benefícios farmacológicos e minerais delas vão ser maiores. Todos os anos, por época da Semana Santa, as pessoas saem antes do pôr do sol, não, antes do nascer do sol, para colher a Marcela, porque diz que antes do sol nascer ela é benta, né? Ela é santa. E muitos fazem aquele maço enorme de Marcela para guardar para o ano todo. É uma característica das pessoas do interior, colher a Marcela. Não é? Então é tradição e coisa, a gente não nega, não é? Eu não posso ligar em si a força, digamos assim, toda a energia se passa da sexta-feira para a Marcela, não é? Ou toda a questão do mistério que ali aconteceu com a pessoa de Jesus. Eu penso que as pessoas não vão muito atrás disso, elas estão... É uma tradição na Sexta-feira Santa, a sexta-feira é um dia grande, é um dia muito especial, muito importante, e acredita-se que ao colher a Marcela, aquela energia, aquela força, creio eu, que está ali também junto da planta, né, do chá. Então eu penso que eu sou adepto da Marcela, gosto e sempre que possível tomo meu chazinho de Marcela. E ela é colhida sempre na Quaresma, né? Na Sexta-feira Santa, antes do sol nascer, que pegou o orvalho. Meu pai fazia nós levantar de madrugada, 5 horas da manhã, para colher antes do sol. E depois era colhido e levado uma gotinha assim, ó, colocado na cozinha de chão para secar.
intuito do meu projeto desenvolvido durante o mestrado foi saber dessa grande utilização da Marcella, saber que as pessoas têm o hábito de coletar em beira de estrada, e a minha pergunta é, mas será que não pode ter algum malefício fazer essa coleta em beira de estrada para a saúde humana? Por que esse quesito? Porque porque vários países já estudaram, já relataram que o tráfego de veículos e a vegetação próxima às rodovias possuem grande influência na contaminação por metais pesados. Então, fazendo essa associação e vendo que existe uma grande utilização dessa planta coletada dessa forma, o meu trabalho foi desenvolvido a partir disso. Então, o que foi que eu fiz? Então, a gente selecionou 3 cidades próximas aqui da cidade de Lages. No caso, foram Lages, Capão Alto e Palmeira. E depois, dentro dessas 3 cidades, foi selecionado 3 rodovias, tá? Foi coletado planta em beira de estrada, ou seja, próxima a essas rodovias que o tráfego de veículos é muito intenso, e também foi coletado a 1 quilômetro de distância dessas rodovias. Tá? Então, o intuito é fazer a comparação de elementos entre plantas coletadas em beira de estrada e plantas coletadas a 1 quilômetro de distância. As análises que foram realizadas não foi realizada somente na questão de ver metais pesados, mas também ver os outros elementos essenciais, porque a planta é rica em magnésio, cálcio, manganês, ferro, e saber a quantidade, fazer o quantitativo de todos esses elementos, tanto de elementos essenciais como não essenciais. E como é que a gente foi? Então, a gente fez uma simulação, né? A gente não coletamos na Sexta-feira Santa, mas foi num período próximo ali, porque era o período em que a planta ia ter o seu florescimento, né? A gente fez essa coleta e levamos para o laboratório e simulamos como se fosse preparar um chá. O chá em infusão. A gente sabe que existem várias formas de preparo de chá, então a gente padronizou utilizar somente a infusão, que é quando a gente coloca a planta e adiciona água quente em cima e deixa ela tampada ali, depois de um tempo a gente acaba ingerindo. Então a gente simulou como se uma pessoa estivesse fazendo um chá. Após isso a gente levou no equipamento e foi feito essas determinações desses elementos. Então, o que a gente pôde observar? Em que muitos desses pontos coletados e desses locais onde a gente coletou, existe uma maior quantidade em comparação à beira de estrada e 1 quilômetro distante. Quanto aos elementos essenciais, existe uma grande quantidade, então apesar de eles serem essenciais, eles apresentaram-se acima do limite máximo permitido para o nosso corpo. Resumindo e concluindo, né, esse estudo, foi que as plantas coletadas em beira de estrada, elas apresentaram teores maiores, tanto de alumínio, níquel, zinco, que são elementos que em excesso podem causar malefícios ao nosso corpo, em comparação às plantas coletadas a uma distância mais distante, aproximadamente 1 quilômetro longe. Os elementos essenciais para o nosso corpo, como o próprio nome já diz, o nosso corpo necessita desses elementos para ter um bom funcionamento. Porém, quando esses elementos essenciais estão em excesso, ou seja, a quantidade maior que o nosso corpo consegue absorver, consegue metabolizar, alguns danos à nossa saúde ele pode trazer. Como, por exemplo, o manganês. O manganês é um elemento essencial, porém, em doses altas, diárias no nosso corpo, em que ele não vai conseguir processar todo aquele manganês, ele pode vir a causar danos à nossa saúde. Isso vai acontecer ao longo do tempo e em quantidades muito altas. Isso não quer dizer que se eu ingerir uma quantidade alta de manganês num dia, eu já vou ter esses problemas, não. Cientificamente, existem comprovações que o excesso de manganês causa problemas neurotóxicos, problemas hepáticos, então esse acaba gerando um problema para a saúde humana, levando em consideração que ele é um elemento essencial e que o nosso corpo necessita dele, tá? Então esse foi um exemplo.
O outro grupo de elementos são os elementos não essenciais, ou seja, o nosso corpo ele não necessita desses elementos, mas a gente acaba ingerindo através de alimentos, através da água, através do ar. Então, a quantidade existente desses elementos não essenciais é gigante. Qual que é a diferença entre eles? A diferença entre eles é que esses elementos não essenciais, muitos deles considerados metais pesados, eles, assim como os não essenciais, os essenciais em grandes doses, eles podem causar efeitos ainda piores. Por quê? Porque o nosso corpo ele não é capaz de processar, de metabolizar esses metais pesados. Então, se ele não consegue processar, se ele não consegue metabolizar, ele vai acabar acumulando. E esse acúmulo vai acabar gerando danos à nossa saúde. Existem vários relatos que os metais pesados podem causar anemia, câncer, problemas hepáticos, muito associada à doença de Alzheimer e à doença de Parkinson, tá? Então, são coisas que, se a gente puder evitar o excesso e poder evitar esse contato com esses tipos de elementos, é um ponto muito positivo. Lembrando também que muitos desses metais eles podem estar presentes em cosméticos, por exemplo, esmalte de unhas, maquiagem, então não é só nos alimentos também. Se deve colher a marcela ao longo da estrada, assim, por causa do óleo dos caminhões, dos carros. Então as pessoas têm que ter muito cuidado no colher mais para dentro e guardar a sementinha que fica nos fundos para semear setembro e outubro. Então semeia no local que você sabe onde colher. Tem que ter muito cuidado com a marcela colhida assim na beira da estrada. Então, a partir do convite para falar sobre a marcela, conhecida por muitos como marcela, não fica muito difícil. Ela faz parte da nossa vida desde a infância, é um saber que é passado de geração para geração, e toda vez que alguém de nós sente qualquer má digestão, mal-estar, ou mal-estar, qual é a primeira referência? É a marcela. A época da colheita é na Semana Santa, na sexta-feira, onde desde os mais novos até os mais madurinhos saem em busca da colheita. Então ela é seca e depois de seca, na temperatura ambiente, ela é utilizada para fazer os nossos chazinhos. Então, durante o projeto ali do mestrado, a gente criou um cenário hipotético. Ou seja, a gente pegou as plantas coletadas em beira de estrada, essas plantas foram colhidas na BR-282, onde o tráfego de veículos é muito maior em comparação aos outros pontos que a gente coletou. E a gente preparou um chá. Então, a gente preparou um chá, aproximadamente 2 gramas de planta em 250 ml de água. E o que a gente pôde observar? Que as quantidades tanto de elementos essenciais quanto de elementos não essenciais, elas foram superiores ao limite máximo tolerável, ou seja, a quantidade que o nosso corpo precisa ingerir durante aquele dia. Então isso é levando em consideração uma xícara de chá. É bom a gente se atentar quanto a esses valores, porque a maioria das pessoas, elas não tem o hábito de tomar somente uma xícara de chá. Elas têm o hábito de tomar chá o dia todo. E se for levar ao pé da letra, lá no final do dia, quanto de elementos a gente não vai acabar ingerindo. Isso pode causar um dano na nossa saúde de imediato? Não, pode ser que o nosso corpo processe tudo aquilo que ele ingeriu, mas ao longo do tempo, e se esses hábitos forem rotineiros, pode ser que esse tenha um acúmulo tanto de elementos não essenciais quanto essenciais e que futuramente possa causar algum dano à saúde. Os chás, eles são considerados um remédio e, assim como qualquer remédio, o excesso pode nos trazer malefícios. Os benefícios são imensos, mas a gente tem que cuidar sempre na dosagem. Vamos dar um exemplo muito prático. Se a gente vai num médico, ele prescreve aquele medicamento naquela dosagem. Então, o chá é a mesma coisa. Então, a gente tem que tomar muita atenção quando a gente for fazer a ingestão de chá e principalmente aonde a gente está coletando esse chá. Que se forem coletar a marcela, dê preferência para que ela seja colhida
aproximadamente 1 quilômetro de distância de rodovias ou até mesmo próxima a lavouras em que teve bastante tráfego de máquinas trabalhando ou a utilização de algum tipo de fertilizante, para a gente estar evitando e prevenindo essa questão de contaminação, principalmente por metais pesados, levando em consideração todos os malefícios que eles podem nos trazer ao longo prazo. Bom, a marcela, depois de colhida, ela deve ser seca, né, com a flor aberta e seca, para fazer o chá. Então o chá você vai fazer o seguinte: coloca um punhado, né, uma porção dessa marcela dentro de um copo com água fervente e deixa ele repousar durante 10 minutos. Né, depois você coa e ele vai estar pronto para o consumo. Estamos aqui colocando água para ferver, para fazer o chá da marcela. Chá aqui. Você coloca o tanto que você quer, eu coloco o meu tanto, cada um coloca o seu tanto. E aí tu não pode ferver o chá. Tu coloca a água fervendo em cima do chá, em cima da marcela. Pronto, pra não queimar minha mão, vamos pra cá, aqui mesmo, no fogão? Pode ser. Já tô colocando água quente aqui. Ó. Daí como é que faz aí agora? Abafa? Abafa. Ela já vai pegando cor, né? Ela já vai dando a corzinha. Aí tu abafa ali. Deixa uns minutinhos. Depois eu tomo quente ou frio, mas é bom tomar meio quentinho. E lá era secado. E aí até os vizinhos levavam, porque não, às vezes não colhia e levavam, né? E dura, só secar bem pra não mofar. Colocava na cozinha de chão, penduradinho, os magotinhos pra secar, por causa que ela pegou orvalho, né? Certo. E aí lá secava e depois você, quando queria, ela pegava e fazia o chazinho. Tá? Tinha pessoas quando pegavam muita chuva que dava uma gripe, também batia uma gemada de ovo de pata, ou de galinha mesmo, não tinha, e tacava o chá de marcela quente em cima e tomava. Ou limão, mel, limão também, é bom. E era colhido sempre na Sexta-feira Santa, que eles diziam que já era meio benta, né? Eles acreditavam. Chá para fazer o bafo, a minha avó tinha até uns travesseiros de florzinha da marcela, tirava assim só a florzinha. E tinha até os travesseiros, segundo ela, que era aromático aquele travesseiro. Aí os colchão também tinha com essas florzinhas aqui para as crianças. Mas mais era para fazer um travesseiro e colchão tinha que ter muita marcela. Mas mais mesmo era para chá, era usar. E aqui também no Morro da Cruz, né, eles, tempo da Quaresma, ali na Sexta-feira Santa, eles vendiam os magotinhos. Agora não vai ter por causa da pandemia, né? Mas eles sempre vendiam ali, o pessoal comprava bastante. Eu coloco no copo e coloco água quente em cima e tampo. Eu não deixo ferver. Dificilmente, para ferver é só quando a gente faz aquele banho de assento que dizem, né? Ou fazer vapor para as crianças, coisa assim. Eu mesmo já utilizei isso para os meus filhos, de fazer banho de assento para eles e incontinência, isso eu usei. A gente faz assim também, por exemplo, quem quer fazer a marcela batida com ovo, né? Uma gemada, é ótimo para gripe. Então a gente indica, porque nós não fazemos, nós indicamos, daí eles levam e fazem. Outro uso além do chá, que os antigos principalmente tinham como hábito, era fazer os travesseiros de marcela. Então eles pegavam a flor da marcela e faziam o enchimento para travesseiro, que ele tem um efeito calmante. Então ele era muito utilizado com crianças para ter um sono mais calmo, para tranquilizar. Então ele é um estimulante também nessa questão de ter um sono tranquilo, de ser um calmante. Eu me chamo Maria Mercedes, nasci em 17 do mês 3 de 32,
Nasci em Capão Alto, mas me criei em Lages, conhecendo muito as plantas, os chá, incluindo o chá de Marcela, que é um chá anti-inflamatório, que a gente muito usava em dor de barriga, febre, para as crianças, vômito. Enfim, um chá muito conhecido, muito antigo. A tradição pede que a gente vá para o Morro Grande, na época, na Semana Santa, que era o lugar que mais tinha Marcela, porque na cidade era difícil, né? Então é a tradição da caminhada para o Morro Grande por causa da Marcela, que é um chá que é muito bom para tudo quanto é coisa. Olá, me chamo Karine Maziero e trabalho na saboaria artesanal Mimos da Serra há 8 anos. Hoje eu vim mostrar para vocês como é feito um sabonete artesanal. E o escolhido de hoje foi o sabonete de Marcela, ou Marcela. Ela é uma erva da flora brasileira muito utilizada como remédio caseiro. Ela é invasora comum em terrenos baldios, pastos e campos agrícolas abandonados. Também é conhecida como Marcela do campo, Marcelinha, Marcela de travesseiro, carrapichinho de agulha, camomila nacional, alecrim de parede, entre outros. Eu vou apresentar para vocês a máquina a ser utilizada para o preparo do nosso sabonete. Com ela é possível derreter até 6 kg de glicerina numa temperatura de 70 graus, deixando então os nossos produtos sempre com a mesma qualidade e uniformidade. Após então o derretimento, nós retiramos o líquido em um recipiente e acrescentamos então as propriedades, que seriam a essência, que é para dar o cheirinho do sabonete, o corante, que nesse caso não vamos utilizar, pois nós queremos a nossa base transparente, o lauril, que serve para dar espuma na hora do seu banho, e o extrato glicólico, que ele possui uma ação hidratante, calmante e suavizante da pele. Então, feito esse processo, pessoal, feito o derretimento na nossa máquina, aqui se encontra a nossa glicerina. A gente vem aqui, vai colocando ela nas forminhas, vai preenchendo de uma a uma. Podem ver que a Marcela já se encontra na forminha, a gente já preparou a Marcela, tá? E a Marcela, então, ela é uma planta rica em flavonoides. Na sua formulação cosmética, ela é utilizada por sua ação clareadora, iluminadora, fortalecedora no processo de envelhecimento e nas manchas. A Marcela, então, ela é uma perfeita erva com diversos usos. Agora que você já sabe o poderoso benefício desta planta, que tal fazer uso dela? Funciona assim, de certeza que funciona, porque muitas vezes a gente vê pessoas, ou eu mesma, quantas vezes assim, que a gente tá aquele mal-estar, parece que o estômago tá pesado, a comida não fez digestão direito, a gente vai lá e faz um chazinho de Marcela e num instante depois a gente se sente bem, alivia. Então, acho que essa crença popular, ela tem que ser respeitada, não é? Não é independente, a igreja não é contra, embora acho que a ciência também, não é? A ciência também pode ajudar muito sobre isso, mas
digamos, negar a força, essa crença, não é? Aí popular, eu acho que é negar também muita coisa boa, não é? É como, digamos assim, você dizer eu não acredito nisso, e acaba perdendo muito com isso também, não é? Então acho que a igreja respeita, né? E eu também, então, como religioso e até mesmo como cristão e pessoa que conviveu, é fruto, digamos assim, é filho, né, dessa crença popular, onde tinha meu pai, tinha minha mãe, através das bênçãos, né, dos seus benzimentos, como diziam. Então eu sou a favor a tudo isso e respeito e admiro muito. O uso de plantas medicinais para o tratamento de doenças é muito antigo, e a sabedoria popular faz passar as receitas de geração em geração. Independente das místicas por trás da colheita da Marcela, o mais importante é não morrer a tradição, que está enraizada na cultura de um povo.